Igreja Pentecostal Missionária, Cristo é a fonte da vida. Cristo é a fonte da vida. www.igrejapentecostaldf.com. Igreja Pentecostal Missionária, levando Cristo às nações. Na obra de Deus. Colabore com a obra missionária na África, Moçambique, BRB, agência 047, conta corrente 121-939-8, em nome de Luiz Gonzaga do Rego Rodrigues. Ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até a África, Moçambique, e que Deus te abençoe. O salve da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Dê um aleluia para Jesus, aleluia. Eu creio, aleluia, que Jesus está aqui neste lugar. Aleluia, eu creio também, aleluia, que eu vou abrir a minha boca e Ele vai encher. Aleluia, porque quem é dono da obra é Jesus de Nazaré. Aleluia, não é eu, não é você. Aleluia, eu creio que o Espírito Santo tem a liberdade de falar neste lugar ao teu e o meu coração, porque a palavra do Senhor é a espada de dois gumes. Antes dela cortar, e ela já cortou aqui. E eu creio que nesta noite o Senhor vai falar do teu coração e o meu coração. Eu estava meditando no tema dessa campanha. Pedi e dar-se-vos-á. Mas a palavra do Senhor também fala que é dando que se recebe. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso só pedir e não dar. Eu tenho que dar de mim para o Senhor Jesus, para Ele poder ouvir o meu pedido, aleluia. Eu tenho também, aleluia, que dar de mim para receber. Aleluia. E eu estava, quando o pastor chegou lá na casa do meu cunhado, ontem eu disse, meu Deus, pastor, tu vai trazer a palavra? Eu digo, amém, pastor, nós estamos lá. E ali o Senhor não tinha me dado nada. E ali eu saí com a missionária Viviane para ir. Ela foi pregar num culto de oração. E ali a gente ficou mais ou menos uma hora de joelho orando naquela igreja. Porta fechada, e uma igreja cheia. Estava cheia, eu fiquei maravilhado com aquele negócio, porque, aleluia, antigamente, no aleluia, eu nasci no Evangelho. E antigamente, aleluia, o primeiro dia da semana, ou seja, a segunda-feira era culto de oração. Aleluia, onde os crentes tinham que dobrar o joelho, aleluia, orar. Mais ou menos 2 horas de joelho, levantar, aleluia, louvar o sino da harpa e trazer uma palavra. Era culto de oração. E ontem eu fiquei maravilhado com aquele negócio. Eu digo, Jesus, há muito tempo eu não vejo isso. Deus poderoso. E hoje eu estou contemplando. Eita, Deus. E ali de joelho dobrado, orando o Senhor. Jesus, me dá uma palavra para a tua igreja. Senhor, a tua igreja precisa de ouvir a tua voz e não a minha. Senhor, eu sou um canal de bênção. Eita, Espírito Santo. Fala na minha boca naquele lugar, Jesus. Aleluia, Deus. E ali o Senhor me deu aqui no livro de Atos, capítulo 3, amém? Aleluia, Deus. Versículo 1 ao 11. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. Amém, Jesus. Glória a Deus. E a missionária vai ler aqui, amém? Amém, Jesus. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 em diante, até 11. Até 11 que diz assim: E Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração nona, e era levado um homem coxo de nascença, qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João que ia entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possui nem prata nem ouro, mas isso eu te dou. Em nome de Jesus,
Cristo o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés, e o tornozelo se firmaram. E deu um salto e se pôs de pé. E passou andando, e entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Virou a todos os povos, e andou louvando a Deus. E reconheceu-se, ele é mesmo que pedia esmola sentado à porta do templo, chamada Formosa, e encheram-se de temor e assombro. Por isso que lhe aconteceu. Apegando-se ele a Pedro e João, e todo o povo correu para junto deles, no pátio chamado de Salomão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Coloca a sua Bíblia aí no banco. Bendito Deus e eterno Pai. Pai amado, Pai querido, nesta noite, ó Deus, Senhor amado. Jesus querido, nós desfazendo, ó Pai, da oração da tua serva. Meu Deus, mas eu venho te pedir nesta noite, ó Pai. Ah, Jesus amado, que o Senhor venha abrir a nossa mente. Pai, descalderiza a nossa mente, ó Pai. Abre nossos corações. Deus, fala essa é a tua palavra. Meu Deus, eu venho te pedir nesta noite, ó Pai. Nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra. Nos dá a sabedoria dos altos céus. Pai, tira os impedimentos. Quebra as barreiras nesta noite, ó Pai. Quebra as muralhas, Jesus amado. Pai, vai falando aí com a tua igreja. Meu Deus, a cada coração nesta noite, ó Pai. Jesus, eu venho te pedir nesta hora, ó Pai. Meu Deus, se eu diminua, Pai, que o teu Espírito cresça. Pai, porque tudo aqui é para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Fala conosco mais uma vez, ó Pai, através da tua palavra, neste lugar, em nome de Jesus. Os irmãos podem te aceitar, amém? Aleluia. Aleluia, Jesus, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor nesta noite aqui no livro de Atos, no capítulo 3, ela nos fala de um homem. Mas não era de um homem qualquer. A palavra do Senhor nesta noite, ela nos fala de um homem que era coxo, de um homem que tinha uma deficiência física. Aleluia, de um homem, aleluia, que nasceu com esta deficiência. Mas eu acho interessante nesta palavra, aleluia, que este homem, aleluia, ele tinha um espírito. E qual era o espírito que estava na vida deste homem? Era o espírito da perseverança. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, tu pode até pedir, aleluia, mas tem que perseverar naquilo que tu quer. Aleluia, tem que perseverar no teu propósito. Aleluia, porque este homem perseverou. Aleluia. A palavra do Senhor nesta noite, ela nos relata que todos os dias ele estava à porta daquele templo. Você pode contemplar nesta noite a humilhação que esse homem passou. Todos os dias ali na porta daquele templo. Porque olhando, aleluia, para os dias de hoje, existem pessoas de todos os jeitos. Existe aquele que te trata bem. Existe aquele que te trata mal. Existe aquele que é falso contigo. Existe aquele que é verdadeiro contigo. E a palavra do Senhor Jesus, o que eu acho interessante, irmão, que todos os dias ele estava ali. Glória a Deus. Ele podia muito bem dizer assim: olha, hoje está chovendo, eu não vou não. Hoje está chovendo, como é que eu vou enfrentar essa chuva para chegar na porta deste templo? Eu não vou não. Ele poderia muito bem dizer: olha, hoje o sol está quente também, eu não vou. Meu rei da glória. Príncipe de Israel. Ele poderia muito bem dizer: olha, ontem eu fui humilhado na porta deste templo e eu não volto lá hoje. Mas a palavra do Senhor nos relata nesta noite, aleluia, que todos os dias ele estava ali. Amém, Jesus. Aleluia, Deus de Israel. Tem crente, aleluia, desistindo de orar, desistindo de jejuar, desistindo de meditar na palavra, desistindo de estar na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, toma posse desse espírito que estava na vida deste cônjuge. Aleluia, toma posse do espírito de perseverança. Persevere no meio da luta.
acho Glória ao impossível. Senhor. Rei eterno de mistério. Tu és santo. Eu vou parar porque eu não dou conta Glória mais. sua, Senhor. Porque você não acredita no Deus que tu serve. Eita, Jesus. Deus Santo. Porque se eu e você Deus poderoso. acreditar no Deus que nós servimos, nós não vamos parar. Isso é verdade. Jesus, eu vou atrás. E o Senhor vai na frente. Porque é o Senhor que abre o caminho para mim passar. Jesus, eu não posso ir na frente. Deus é E o Senhor ir atrás. Porque eu preciso do caminho aberto para mim passar. glória. Jesus é o Senhor que tem a chave de Davi. A chave que abre e ninguém fecha. A chave que fecha e ninguém abre. Eita, Deus. Você está entendendo por que Jesus tem que ir na frente? Glória, aleluias. Porque a chave está nas mãos dele. Eita, maravilha. Ele que vai abrir para você passar. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Eu vejo aqui este coxo, irmão, eu não sei como ele chegava na porta deste templo chamado Formosa. Eu não sei se era difícil para ele chegar na porta deste templo, mas ele chegava. E eu creio que ele tinha pessoas que entravam e saíam, irmão, aleluia, para buscar a sua vitória. Mas pouco importava com aquele coxo. Ele é apenas um coxo. Ele é apenas um paralítico. Eu não vim aqui para ter negócio com esse coxo. Eu vim aqui para buscar a minha vitória também. Deus poderoso. Eu não vou perder tempo com esse coxo. Aleluia, Deus. Jesus está voltando, igreja. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor fala que o céu é tomado por esforço. Se eu e você não nos esforçar, nós vamos ficar bem aqui mesmo. Grande e poderoso. Este coxo, ele esforçava para estar ali na porta daquele templo. Aleluia, Deus. Chegou o dia da vitória dele. Talvez o dia da tua vitória é o dia da tua desistência. Talvez Deus diz assim para o anjo: olha, vai lá, é hoje o dia da vitória do meu servo. Vai lá entregar a vitória e tu desiste. Tu diz: hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu deixo de servir este Deus. Rei da glória. Príncipe de Israel. Aí tu perde a tua bênção. Mas esse homem todos os dias ele estava ali, Deus, amado. Aleluia, Deus. pedindo. O tema dessa campanha é pedir, pedir. E ele estava ali pedindo, pedindo, pedindo. Todos os dias ele estava ali, atrás de uma esmola. Aleluia. Apenas de uma esmola. Mas eu acho interessante é que nós não podemos ser crentes por ser. Nós não podemos ser obreiros por ser. Deus. Aonde nós chegar, nós temos que ser canal de bênção, canal de vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na minha e na tua vida. Nós temos que entrar e deixar o sinal de Glória a Jesus. Deus. A palavra do Senhor nessa noite nos relata que ele se deparou com os homens de Deus. Homens que tinham ocupação. Eita, mano. Homens que tinham propósito de orar. Creio eu que também de jejuar. Profetizar, eu e você profetiza. Qualquer um pode profetizar. Até o ímpio pode profetizar. Eu quero ver cumprir como cumpriu na vida deste coxo. Aleluia. Meu Deus. Para profetizar e cumprir, irmão, Rei da glória. tem que ter unção de Deus. Eita, maravilha. Aleluia, Deus. Tem que falar com Deus. Tem que ouvir a voz de Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo, aleluia. E estes homens, eles não tinham
riquezas materiais. Porque ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Não foi no nome de Pedro, não foi no nome de João. Meu Deus eterno. Aleluia! Não é no teu nome, aleluia, que os milagres vão acontecer. Eita! Mas é no nome de Jesus, aleluia, que você vai profetizar e vai acontecer na vida do teu irmão, na vida do teu vizinho, na vida da tua família. Esses homens profetizaram em nome de Jesus. Deus poderoso. Foi em nome de Jesus, missionária Marilene. Eita! Em nome de Jesus, Aleluia! levanta e anda. É forte, Jesus! Sério! Aleluia! É no nome de Jesus que tu vai vencer. Glória a Deus. É no nome de Jesus que tu vai obter vitória. Glória a Deus, Pai Santo. Já pensou, irmão? Se eles dissessem: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Pedro, levanta e anda. Não iria levantar, irmão. Não iria andar. Mas Jesus é poderoso. Aleluia! Ele é milagroso. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus das causas impossíveis. E quando ele entra, o coxo anda. Quando ele entra, o cego enxerga. Quando ele entra, ele é aquele que está morto, cheirando mal há 4 dias. Ele ressuscita, porque ele é o Deus que venceu a morte. E não tem causa que ele não possa para ele. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele entra, Eita, maravilhoso Deus! louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Quando ele entra, gigante cai por terra. Aleluia! Quando ele entra, leão fecha a boca. Quando ele entra, o adversário é envergonhado. E o nome dele é exaltado. Você pode contemplar nesta noite, aleluia, aquele homem ali na porta daquele templo, aleluia. Eu não sei como eram as vestes dele, eu não sei, aleluia, como era ele, mas Jesus conhecia a necessidade daquele homem. Glória a Deus. Aleluia. Jesus conhece a tua necessidade. Glória a Deus. Toda glória! Peça, mas saiba dar também, Aleluia! que é dando que se recebe. Maravilhoso! Amém, Jesus! Este homem, ele poderia muito bem dizer: olha, lá não tem jeito para mim não. Eu sou um paralítico. Eu não vou nem sair da minha casa. Eu não vou me dar esse trabalho não. De sair da minha casa para pedir esmola na porta daquele templo. Mas interessante é que para Deus tudo tem um tempo determinado. Aleluia! E na vida daquele homem teve um tempo determinado para ele permanecer e ficar ali na porta daquele templo. Deus tem uma melhor para mim e para você. Aleluia! Deus tinha o melhor para aquele homem. Aleluia, não era apenas uma esmola, mas Deus tinha cura para aquele homem. Talvez as pessoas davam esmola até por pena, por piedade, mas Jesus deu o melhor para ele. Amém, Aleluia, Deus. Vai, levanta e anda. Jesus! Tu Aleluia! vai andar. Tu vai sair aí dessa paralisia. Jesus te convida hoje. Você que está acomodado, você que está na paralisia espiritual, Jesus quer te curar nesta noite. Aleluia, Deus. Jesus quer te colocar de pé Amém! para você cantar o hino da vitória, Aleluia! para você dizer que só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Amém, Jesus! Aleluia, Deus. Interessante, irmão, aleluia. É que o povo ficou pasmo. Deus, aleluias! Ué, mas é o cego, mas é o coxo. É o coxo que estava ali, que permanecia ali naquela porta todos os dias, Deus da glória! pedindo esmola. Ué, mas ele está andando, ele está glorificando, ele está exaltando. Oh, Deus.
grande. O que aconteceu com este coxo? Irmão, se você não buscar, ninguém vai buscar para você. Desse jeito aí. Se você não perseverar, ninguém vai perseverar por você. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. É verdade. Ou você acredita, ou não acredita. Ou você persevera, ou continua da maneira que está. Glorificado a Deus. Eu creio, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Esse homem recebeu a vitória. E recebeu porque ele mereceu. Aleluia. Amém, Jesus. Santo. Todos os dias na porta daquele templo, Senhor Jesus. clamando, pedindo ali, se humilhando. Mas ele se deparou com os homens de Deus. Homens que tinham propósito. Homens que sabiam do que estava falando. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia da tua vitória. Amém, Jesus. Hoje é o dia deste gigante cair por terra. E o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Aleluia. Aleluia. Exaltado seja O gigante está de pé, irmão, mas ele não vai permanecer. Tem um Deus que joga gigante por terra. Aleluia, Jesus. Torra ele. Quero te falar nessa noite, aleluia, Santo da verdade. de outro também que pediu. A palavra do Senhor nos fala de um cego que estava à beira de um caminho. Estava lá largado na beira de um caminho. Aleluia! Ele não viu Jesus, mas ele ouviu. Os olhos materiais dele estavam fechados, mas os ouvidos estavam atentos. Creio, irmão, que por onde Jesus passava, era um alvoroço muito grande, era uma aglomeração de gente muito grande, pessoas que precisavam de receber vitória, acompanhavam o mestre. Aleluia. E aquele cego ouviu Glória a Deus. aquela aglomeração. Espírito Santo. Aquele cego ouviu aquele barulho e disse: olha o que está acontecendo aí. Ah, é um homem que está passando por aqui. E este homem, ele faz milagre. Aleluia. Aleluia, Deus. Este homem, ele cura, Glória a Fiel. ele salva, ele liberta, ele transforma. Não perca tempo não. Deus. Aleluia, Jesus. Não perca tempo em contar os seus problemas para o seu vizinho, para o seu irmão. Perca tempo não. Conte para Jesus. Clame a Jesus. E esse cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava se humilhando, mas estava pedindo misericórdia. Deus grande e poderoso. E Jesus, no meio daquela multidão, avistou esse cego. E Jesus foi ao encontro deste cego e perguntou para este cego: o que queres que eu te faça? Deus vivo. Senhor, que eu tenha vista. Senhor, eu preciso de enxergar. Vá, a tua fé te salvou. Aleluia, Deus. Saia dessa cegueira espiritual. Saia. Jesus te convida hoje a entrar. Saia da beira do caminho. Saia da beira do caminho. Aleluia. Fica atento à voz do Senhor. Porque esse cego estava na beira do caminho, pastor. Mas ele estava atento. Ele estava atento a este barulho. Mas aqui tem um barulho diferente, o negócio aqui, né? É diferente. Vou procurar saber, porque se for vitória, eu também preciso de receber. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas, irmão, aleluia, que está numa paralisia espiritual, não quer nem se levantar dela.
Tem pessoas que estão na cegueira espiritual, não quer nem enxergar. Deus grande e tremendo, aleluia. O milagre só foi concretizado na vida desses homens, porque eles queriam. E para Deus concretizar na minha e na tua vida, eu tenho que querer. Eu tenho que querer, né? Já pensou, irmão? Se eu for contemplado aí no trabalho e ficar 30 dias dormindo e querer receber é demais, né? E tem pessoas que estão na igreja, aleluia, ele quer receber da maneira que ele está, ele quer receber prostrado, é deitado, aleluia, murmurando, é questionando. Deus grande e tremendo, aleluia. Fica aí 30 dias. Se não for tempo de férias na tua vida, do trabalho, fica 30 dias para ver se tu recebe. Vai receber não. E se for 28, 22 dias, 10 dias, vai ser descontado. Ah, vai ser. E tu quer receber de graça. Para receber, você tem que dar. Aleluia. Tem que dar de si. Tem que estar na igreja. Eu tenho que dizimar. Eu tenho que ofertar. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho que clamar. Oh, Espírito Santo, aleluia. Esse cego ele não ficou lá sentado na beira do caminho só esperando Jesus passar, não. Eu não tenho olho, eu não estou enxergando é nada, mas eu vou clamar. Eu tenho garganta. Eu vou clamar e eu vou receber. Glória a Deus, aleluia. Não incomoda o mestre, não. Aí quer clamar mais alto ainda. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção da vitória dele. Aleluia. Você tem que ter convicção da sua vitória. Aleluia, Deus. Deus. Será? Não, não é no Ceará, não, é aqui mesmo que tu vai receber. Se tu crer, tu vai receber aqui mesmo, irmão. Aleluia. Esse será, irmão, aleluia, tu vai ter que ir pro Ceará para receber lá. Mas se tu crer, tu vai receber aqui. Tu vai sair daqui de posse e vitória. Porque o Deus que prometeu, ele não pode mentir. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. E quando tu está dizendo será, o outro já recebeu no teu lugar. Louvado e exaltado é Deus. Aleluia, Senhor. Toma posse da tua vitória. Seja perseverante. Como foi esse coxo? Aleluia. Seja perseverante. Como foi esse cego? Aleluia, Deus. Nem enxergava, mas foi de encontro o mestre foi de encontro a ele. E o negócio foi mudado, a história foi mudada. Aleluia, Deus. Se ele tem poder para vencer a morte, o que tu está passando é muito pequeno. É muito pequeno, irmão, o que tu está passando. Talvez tu coloque o teu Deus, teu problema maior do que o teu Deus. Aleluia. Aí não tem como receber, não. Deus Santo. Aí é impossível Deus fazer alguma coisa por você. Aleluia, Jesus. Quero te dizer nessa noite, a palavra do Senhor nos fala de um homem que há 38 anos estava ali, largado. E Jesus chegou até aquele homem e disse: toma teu leito e anda. Quando ele dá uma ordem, ninguém pode ir contra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero te dizer nessa noite, aleluia. Espírito Santo, Não aleluia. pense que tu vai receber de dar, não. Tu tem que dar também. Eita, desse jeito. Glória a Deus, Eu aleluia. vou lá fazer essa campanha, porque eu vou receber. Já vem com o intuito de dar também, porque é dando que se recebe. Aleluia. Viu? Amém, Jesus.
Eu vou lá louvar o Senhor. Eu vou lá ofertar. Eu vou lá dizimar. Eu vou lá orar. Ai, irmã, mas eu não tenho emprego. Você sabia que você pode ofertar 2 horas de oração? Você sabia que você pode ofertar 3 horas de jejum? Eita Deus. Aleluia, Jesus. Porque assim o Senhor vai abrir a porta para você ofertar. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Príncipe de Israel. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amém. Tem pessoa que diz: como é que eu vou dizimar se eu não trabalho? Oferta, irmão. 2 horas de oração. Oferta 7 hinos da harpa todo dia para tu receber. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Deus está vendo o teu esforço. Deus está vendo que tu não está só pedindo. Tu está dando de si também para receber. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. Louvado e exaltado é Deus. Santo é o Jesus, ele é fiel. Jesus, ele sabia o que ia acontecer com este gozo. Ali na beira daquele, aleluia, ali na porta daquele templo. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Jesus sabia o dia da vitória dele. Jesus também sabe o dia da tua vitória. Aleluia, Deus. Glorificado é o Senhor. E eu quero te dizer nessa noite: não seja ansioso. Deus não trabalha na ansiedade. Ele vai trabalhar no tempo dele, na hora dele. Eu não sei quanto tempo esse homem ficou na porta desse templo. É, Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele recebeu. Valeu a pena. Valeu a pena ele estar ali na porta daquele templo. Aleluia, Deus. Se tu quer receber, tem. E tudo aquilo que a gente coloca diante do Senhor Jesus. Eu estava vindo do monte hoje, estava conversando com a irmã. Eu disse: irmã, Deus. O pastor disse assim: vai lá para São Miguel fazer uma obra lá. E toda vez que o pastor marcava, não dava certo. Eu digo: mas que negócio é esse, Jesus? Não é tempo ainda. E quando foi o tempo, nem foi marcado, eu fui. Só passei em casa, peguei minhas roupas e fui. E quando chegou ali, irmão, a pastora estava passando uma luta muito grande. Mas o pastor... E eu disse: eu vou colocar uma campanha aqui de 3 dias. Que Deus mandou colocar. E qual é a campanha, missionário? Por essa causa eu me ponho de joelho. Oi, irmão, foi estreito o negócio, viu? Foi estreito, sabe por quê? Porque eu ia para a igreja 8 horas da manhã, a consagração. E eu saía de lá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas, porque Deus não permitiu eu sair antes. Cuidado naquilo que tu fala, cuidado naquilo que tu diz que vai fazer, porque Deus faz você fazer. E se você não está vivendo, Deus faz você viver. Aleluias. E ali eu ficava ali missionário. Eu digo: meu Deus, pelo menos pão e água aqui, né? E ali a gente foi pro pão e para a água. E fizemos uma caixinha ali com os pedidos. E todos os dias nós subíamos no monte para apresentar aqueles pedidos. Foram 3 dias. Vestido de pano de saco e descalço. E eu disse: os obreiros é 7 horas na igreja. Nós vamos lá de 7 até 7h30. E depois nós vamos levantar para começar o culto. Não teve quem não recebesse vitória. Oh, aleluia. A pastora disse assim: olha, eu tenho uma loja aqui de R$10. E eu tenho um sócio também. E eu não queria mais ter sócio, eu queria essa loja só para mim. Eu disse: coloca o pedido na caixa e não vamos orar. Seja feita a vontade de Deus. No 2º dia da campanha, ela recebeu a vitória. Aleluia, Deus. O sócio dela ligou desesperado e disse: olha, deposita 10 mil na minha conta. Eu vou vender a loja para você. Você deposita 10 mil, não precisando desses 10 mil agora. Se eu não tiver esses 10 mil agora, eu vou preso. Tu deposita esse dinheiro
E depois eu vou aí para conversar com você. Estou vendendo a minha parte da loja para você. Olha aí, Jesus. No segundo dia da campanha. Glória a Deus. Deus é vitória. Amém, Jesus. É sangue poderoso, Pai. Tem umas pessoas que Deus dá no primeiro dia a vitória. É, Jesus. Mas você, não é para você abandonar a campanha, não. Olha aí. É para você perseverar. Amém. Se você já recebeu a sua vitória, agora você vem somente para glorificar, Aleluia. para agradecer a Deus pela sua vitória. Aleluia, Deus. E ajudar também os irmãos a orar para receber a deles. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Porque na vida deste corpo teve alguém que ajudou ele. Olha aí. Olhou dentro dos olhos dele e disse: olha, o que tu quer é muito pouco. Tu quer uma esmola, é? Mas Deus não tem esmola para você, não. Deus manda eu te dizer: levanta e anda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno. Tu vai levantar e tu vai andar. Tu vai contemplar a tua vitória hoje. Amém. É hoje o dia da tua vitória. Aleluia, Deus. Glorificado é o Senhor. Persevere. Acredite. Tem que perseverar, irmão. Sabe por quê? Porque Naamã é 7 mergulhos. É 7 mergulhos que tu vai dar. Se tu dar 6, tu não vai receber a vitória, não. É 7. E se tu receber a vitória entre os 7 mergulhos, vem para agradecer. Aleluia, Deus. Vem para dizer que Deus, só Deus é o Senhor na tua vida. Amém, Jesus. Eu creio, irmão, que aquele mergulho de Naamã, cada um tinha um significado. Aleluia, Deus. O primeiro mergulho é o mergulho da obediência. Ele teve que obedecer. Obedece o profeta. O segundo mergulho, o mergulho da humilhação. Ele teve que se humilhar. Olha aí. Aleluia, Deus. Teve que se humilhar para ele receber. Glória a Deus. Aleluia. O terceiro mergulho, o mergulho da perseverança. Aleluia. Ele teve que perseverar. Eita Deus. O quarto mergulho, o mergulho da crença, ele teve que crer. Olha aí. O quinto mergulho, o quinto mergulho foi o da vitória. Alô, Jesus. Ele conquistou a vitória. Amém. Mas ele teve que descer. Mas, Senhor, mas não tem outros rios mais limpos? Não, você tem que se humilhar. É o negócio. Um dia chegou um apóstolo na minha casa. Deus quebrou a minha casa todinha. Só queria andar no salto, bonitinha. Agora eu ando de acordo com o que Deus me dá. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus me jogou lá no Goiás para fazer a obra ali. E me tirou do salto, arrancou meu sapato do pé. Eu caçando casa boa para morar, morava um mês, não dava certo. Deus fechando as portas, eu digo, meu Deus. E tinha que mudar para outra, Deus me jogou numa tapera. Uma tapera. Amém, Jesus. Aí, o mistério aí. Os irmãos chegavam lá, ficavam até com vergonha. E chegou um apóstolo na minha casa e disse: eu não como isso, eu não como aquilo. E eu digo: irmão, tu é apóstolo, tu é o quê? Quem tu é? Olha aí. Olha, irmão, eu só queria andar em cima do salto. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E o teu dia vai chegar também, se tu não abaixar a bola. Aleluia. Eita Deus. Oh, Disse para ele. Aqui nós comemos feijão o dia que tem. O dia que tem o feijão, tem o arroz. Tem que clamar. Tem dia que nós comemos filé mignon. Ai, Jeová, meu Deus. Ai, irmão, você está ficando doido? Tô não. Tô não. É porque Deus tira toda a rapina. Amém, Jesus. Tira Deus. Deus tira tudo. Principalmente da vida de missionário.
Eu digo que teu travesseiro é uma pedra. Ele disse, o que o missionário está dizendo? É. E olha lá. Vai ter lugar que tu vai passar e não vai ter nem a pedra para tu botar na tua cabeça. Deixa de ser besta, irmão, porque é Jesus. Ele é o dono do ouro e da prata. A palavra dele disse que ele não tinha onde inclinar a cabeça. Olha aí. Tu quer ser mais do que Deus? Eu disse para ele e ele ficou assim sem graça. Fala mesmo. Eu digo, tu veio para minha casa, tu veio foi para a prova. E tu vai ficar bem aí. E sabe o que aconteceu, irmão? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Jesus é bom. Meu Deus, aleluia. Minha casa só tinha 2 quartos. E tinha um quarto lá com 2 camas. Tá bom demais. E um colchão bem fininho, irmão, que sobrou. E no outro quarto tinha 2 camas. Uma de casal e uma de solteiro. E tinha uns colchão lá na sala. Aí o povo foi tudo se acomodando e ele ficou por último. Aí ele deitou nesse colchão fininho. Eu digo, meu Deus, como é que Deus faz isso? Aí eu cheguei lá na porta do quarto e digo, tá bom, mas não tá bom não. Eu digo, é porque Deus quer te quebrar. Deus está tratando contigo aqui na minha casa. Olha, irmão, eu vim pra cá, eu disse pra ele, eu vim pra cá, pra essa cidade. Eu pensei que eu era professora. Eu voltei, foi para a escola. Aqui eu estou aprendendo, Deus está me ensinando. Aleluia. Glória a Deus. E tu tem muito que aprender. Amém, Jesus. Eu falei para ele, tu tem muito que aprender. Não como isso, não como aquilo, não como aquilo outro. Não deita aqui, não deita ali. Deus faz você deitar. Deus faz você comer, porque Ele é Deus. Ele manda na minha e na sua vida. Ele faz o que Ele quer. Esse povo pensou que este coxo ia viver a vida inteira na porta daquele templo, sem receber a vitória. Mas ele foi humilde o suficiente, irmão, para estar lhe pedindo esmola, dependendo daquele povo. Mas Jesus olhou para aquele coxo e disse, olha, a partir de hoje, tu não depende mais deste povo, porque eu vou enviar os meus servos para profetizar na tua vida e vai acontecer. Aleluia. Tu vai levantar, tu vai andar, tu vai trabalhar, tu vai caminhar com teus próprios pés, vai receber. Aleluia.